Olá, esse é mais um vídeo sobre o LT Spice. Eu sou Laís Martinoso, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. E nesse vídeo vamos falar sobre as diretivas do LT Spice. Diretivas são códigos, de instruções em texto que existem dentro do ambiente de simulações do LT Spice. Elas representam as configurações da simulação. Então, essas instruções, elas possuem todos os parâmetros que o software LT Spice utiliza para fazer os cálculos e modelar os componentes, os circuitos, o tipo de simulação. Então, quando a gente vê o circuito montado com símbolos, de um resistor, de um capacitor, de um amplificador operacional, a gente, como usuário do software, enxerga aqueles símbolos, mas por trás de tudo aquilo existem as diretivas. Qual a importância de saber utilizar as diretivas, ter o melhor controle da simulação? E existem algumas configurações que não podem ser feitas na interface gráfica. A gente precisa fazer essas instruções, essas configurações, por meio de diretivas. Vamos ver um exemplo agora. Agora vamos a um exemplo onde a gente pode enxergar as diretivas atuando aqui no LT Spice. Bom, então vamos simular que esse circuito é um divisor de tensão. A gente tem uma fonte de 10 volts e dois resistores de 10 ohms. Então vamos simular. Vou fazer uma simulação do tipo transiente. Vou colocar stop time em 1 segundo. Dá um OK. Bom, quando a gente dá um OK para simular, aparece escrito aqui embaixo .tran1. Esse .tran1 é a diretiva do tipo de simulação que a gente está realizando. A gente está realizando uma simulação do tipo transiente de 1 segundo de duração. Então, se eu vim aqui, eu vou encontrar 5 volts em cima desse resistor aqui. Beleza. Agora eu vou fechar aqui. E agora eu vou apagar essa diretiva. Se eu apago essa diretiva e tento simular novamente, ele vai me pedir novamente quanto tempo eu quero, que tipo de simulação eu quero. Mas a gente pode fazer essa diretiva manualmente aqui no LT Spice. Então, a gente vem aqui em cima em Edit, Spice Director. E aqui eu posso digitar manualmente minha instrução, a minha diretiva. Então, .tran, espaço 1. Então, OK. Vou colocar a minha diretiva aqui do lado. E quando eu dou um Run para simular, ele já começa a colocar a minha simulação automaticamente. Porque eu já coloquei aqui na minha diretiva, eu já escrevi por extenso o tipo de simulação que eu quero e por quanto tempo. Então, se eu venho aqui com a ponta de prova para ver a tensão, eu tenho 5 volts. Vamos agora a um outro exemplo de como utilizar as diretivas usando esse circuito RC aqui. Bom, eu já tenho configurado aqui uma fonte quadrada. E esse circuito aqui, eu vou colocar ele para ser simulado. Eu vou usar a diretiva para fazer esse comando de simulação. .tran 20 mili. OK? Vou colocar a diretiva aqui. E agora a gente vai variar o valor aqui desse resistor utilizando uma diretiva. Então, como é que esse circuito RC fica com um resistor de 1K? Como é que esse circuito fica quando o resistor é de 5K? Então, em vez de ficar simulando vários circuitos diferentes, ou então ficar trocando toda hora o valor do resistor, nós vamos gerar todas as curvas utilizando uma diretiva. Desse jeito, a gente pode acompanhar como a saída do circuito se comporta quando a gente altera a constante de tempo. Para a gente ver a saída de todas essas formas de onda de uma vez no gráfico, bom, o primeiro passo, eu vou alterar o valor aqui desse resistor R1. Atualmente ele está em 1K e eu vou alterar para um valor R. E eu vou deixar esse R entre chaves, tá? Ele precisa necessariamente estar entre chaves, OK? Então, vamos agora acessar a diretiva. Então, a gente vai vir aqui em Edit, Spice Directive, ou então simplesmente apertar o ponto, que é o atalho para a diretiva. Então, agora eu vou escrever a diretiva que vai realizar essa alteração dos valores. Ponto step, espaço parão, espaço R, espaço 1K, espaço 10K, espaço 1000. Bom, o que eu escrevi aqui? Step, passo a passo, parão, porque a gente vai modificar um parâmetro do circuito, R, que é o parâmetro a ser modificado, 1K, que é o valor inicial desse parâmetro,
10K, que é o valor final, e 1000 porque eu quero que apareça no gráfico de 1000 em 1000. Vou dar um OK. Vou colocar minha diretiva aqui embaixo. Vou dar um Run, simular. E quando eu venho com minha ponta de prova, medindo a saída aqui, medindo a tensão, eu tenho os valores de tensão para cada variação que eu escrevi. Então, a gente tem aqui no gráfico a representação de todas essas variações de R de uma vez só, o que deixa uma análise muito mais fácil de ser feita. Bom, existem vários jeitos em que a gente pode utilizar as diretivas, e esses foram os exemplos desse vídeo. É isso, até a próxima!